Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia e é uma grata alegria ter a sua companhia para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Nós estamos na reta final do estudo da carta aos Hebreus. E que bom que você perseverou, que bom que você estudou a carta aos Hebreus conosco. Então vamos em frente, vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, seu caderno, para você anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Estamos no último capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 13. Então, Hebreus, capítulo 13, versículos de 1 a 19. Hebreus, capítulo 13, versículos de 1 a 19. Vamos ler o texto? Perseverai no amor fraterno. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros. Que vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com segurança: o Senhor é o meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me um ser humano? Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos falaram a palavra de Deus. Considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos deixeis extraviar por qualquer espécie de doutrina estranha, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por regras alimentares, das quais nenhum proveito tiraram aqueles que as seguem. Nós temos um altar do qual não se pode alimentar os que servem à tenda, pois os corpos dos animais, cujo sangue o sumo sacerdote leva ao santuário para a expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus sofreu do lado de fora da porta, para com o seu sangue santificar o povo. Vamos, portanto, sair ao encontro fora do acampamento, ao seu encontro fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas estamos à procura daquela que está por vir. Por meio de Jesus, oferecemos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais da prática do bem e da partilha, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos dirigentes, segui as suas orientações, pois eles velam por vós como quem há de prestar contas. Que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, o que não seria vantajoso para vós. Orai por nós. Estamos confiantes, com a consciência tranquila e querendo fazer o bem em tudo. Orai com uma insistência ainda maior, para que eu possa voltar até vós quanto antes. Nós tocamos aqui em orientações muito precisas que estão sendo dadas para os hebreus e para nós. Primeira coisa, perseverar no amor fraterno, na fraternidade. Entender que nós somos irmãos. Entender que o próximo é meu irmão. Entender que aquela pessoa que está na igreja é minha irmã. Olhar para todos, cristãos ou não cristãos, são nossos irmãos. Perseverar no amor fraterno. Não esquecer da hospitalidade. Aqui ele cita alguns hospedaram santos. Abraão, Ló, Tobias, me fugiu agora o outro que a gente vê que teve contato ali, Gedeão, com os santos anjos de Deus. Então,
a hospitalidade, ela é importante demais. Depois, uma prática de uma obra de misericórdia, lembrar-se dos presos, como se você estivesse preso, não é? É uma prática de uma obra de misericórdia. Por muito tempo eu tive a graça de fazer um trabalho de pastoral carcerária. Depois, na impossibilidade de estar na pastoral carcerária, as pessoas mandavam bíblias, livros de evangelização da Canção Nova para que eu fornecesse para as pastorais carcerárias esses livros. Nós não podemos nos esquecer dos presos, não é? Também daqueles que são maltratados. A gente precisa ter esse entendimento de corpo. E logo em seguida, algo importante que o autor da carta aos Hebreus, que eu atribuo sendo o apóstolo Paulo, vai dizer em relação à questão da pureza. Ele vai dizer, o matrimônio seja honrado, versículo 4, por todos, e o leito conjugal sem mancha, pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros. O pecado dentro do matrimônio legítimo, o pecado sexual, é o adultério. E o pecado na vida daquele que não é casado em relação à sexualidade é a fornicação. Então, a ordem é que não haja pecado nesse nível na vida dos cristãos. Você que namora, você que é noivo, você precisa lutar pela castidade. Se é preciso colocar em ordem a sua vida que está desordenada, na sua sexualidade, coloque, porque é um pecado mortal. Ah, mas a gente se ama. Quantas namoradas, muitas vezes, uma menina ou um rapaz tem? Quantos namorados uma menina tem? E quantas vezes, né? Ah, porque nós nos amamos. Isso aí não coaduna com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que viver a pureza na sexualidade. E se você é casado, tem sofrido tentações de adultério, diga não. Se afaste daquilo que possa ser possibilidade de pecado nessa área, porque não manche o seu leito conjugal com o adultério, não viva a libertinagem, porque isso pode te levar para o inferno. E aí ele vai dizer que a vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Nós temos que nos acostumar com aquilo que nós temos. Nós não precisamos ficar nessa ânsia, nessa ganância. Eu não estou dizendo que a prosperidade seja uma maldição para a vida de qualquer pessoa. Não é isso. Mas o amor ao dinheiro não pode ser o primeiro amor da nossa vida. O primeiro amor da nossa vida é Deus. Nós não podemos nos apegar àquilo que é material, àquilo que é transitório. Nós temos que colocar o nosso coração naquilo que é eterno, naquilo que nós precisamos viver e experimentar. Depois, vamos vendo a orientação de nós darmos ouvidos à palavra dos pastores, daqueles que foram colocados à nossa frente, do pároco da nossa paróquia, do bispo da nossa diocese, do nosso diretor espiritual, não é? Considerar aquilo que está sendo de uma forma correta, ensinado e aplicar, mas também valorizar aquele que foi para nós instrumento, que tem sido para nós instrumento de condução da nossa alma para Deus, porque nós não estamos buscando uma morada nessa terra, nós estamos buscando uma morada celeste. Depois, esse capítulo vai nos mostrar algo interessante sobre a realidade da Eucaristia, do sacrifício, do altar, daquilo que nós celebramos, a importância da Eucaristia na nossa vida. Então, ele vai dizer, não é? Nós temos um altar do qual não se podem alimentar os que servem à tenda, pois os corpos dos animais cujo sangue o sumo sacerdote leva ao santuário para expiação do pecado são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus sofreu do lado de fora da porta, para que com o seu sangue ele pudesse santificar o corpo, o povo de Deus. Então, a Eucaristia é essa fonte de santificação para nós. A Eucaristia é fonte de santificação para nós. Mas há uma afirmação preciosa no versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mostrando para os hebreus que Jesus é Deus. Aquilo que nós já sabemos. A imutabilidade que só pode ser atribuída a Deus. Ele é imutável, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo de sempre. E o autor da carta aos Hebreus termina indicando o caminho da oração. Veja só, nós passamos pelo amor fraterno,
nós contemplamos a realidade da caridade, nós contemplamos no estudo de hoje uma exortação para que nós não vivamos na impureza sexual, seja os casados não cometendo adultério, seja os solteiros não caindo na fornicação. Depois nós temos consciência de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A exortação de nós sermos fiéis àquilo que nós recebemos dos nossos pastores, daqueles que nos instruem na palavra e na sã doutrina da salvação. E tocamos naquele dom precioso da igreja que nós não podemos abrir mão, que é a Eucaristia. Este sangue de Jesus que vem para nos purificar e nos salvar. Esse corpo do Senhor que é alimento para nós. Nós precisamos focar a nossa vida. E agora conclui com a oração. Orai por nós, versículo 18. Estamos confiantes, com a consciência tranquila, que nós queremos fazer o bem em tudo. Orai com insistência ainda maior, para que eu possa voltar a visitar-vos. Então o louvor, a oração, precisam fazer parte da vida de um cristão. Sem louvor, sem oração, sem uma vida constante na presença de Deus, uma vida íntima com o nosso Senhor, nós não conseguiremos viver a fraternidade, fazer a caridade, nós não conseguiremos nos libertar dos pecados sexuais, nós não conseguiremos perseverar nos ensinamentos da palavra e dos nossos pastores, nós não conseguiremos viver aquilo que é a experiência profunda da Eucaristia, seja ela dominical ou diária. Nós precisamos estar atentos a isso, porque eu e você somos chamados a viver essa comunhão com Deus cotidiana, que nos levará a uma profunda experiência de conversão, de adequação da nossa vida à palavra, de uma vivência mais profunda do nosso relacionamento eucarístico e da consciência de quem é Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Ele é imutável e Ele pagou o preço do nosso resgate. Qual é a mensagem que nós podemos colher de Deus? O Senhor nos chama à fidelidade, à sua palavra e aos ensinamentos dos nossos pastores, a sã doutrina da salvação. Esse chamado indica que devemos nos esmerar numa vida constante de oração, de comunhão eucarística e de fidelidade a Jesus, que é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Guarde uma coisa, a doutrina é imutável. O ensinamento de Jesus é imutável, a palavra é imutável. Ela não muda com o tempo, ela não se adequa às mentalidades do tempo presente. Nós somos chamados a viver com muita disposição, com muita coragem, essa palavra e esse segmento de Jesus, vivendo uma experiência profunda de oração com o nosso Senhor. Vamos rezar? Senhor, nós agradecemos profundamente a força dessa palavra que nos impele no estudo de hoje. Essa palavra que nos provoca ao amor fraterno, a viver em paz com os irmãos, a cuidar dos encarcerados, daqueles que sofrem privações, a partilhar a nossa vida, o nosso coração, a viver a fidelidade à Eucaristia, a romper com os pecados de impureza. O Senhor nos chama à santidade. Contemplando essa imutabilidade do Senhor, Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o Senhor será o mesmo sempre. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra que toca a minha vida e que me provoca a avançar nesse caminho de salvação, nesse caminho de santidade, nesse caminho que a palavra me proporciona viver e experimentar. Eu te peço, Jesus, humildemente nessa hora, que o meu coração seja adequado à palavra e a minha vida seja cada vez mais uma vida coerente com a palavra e coerente com o chamado que o Senhor me faz. Eu peço isso agora, no nome do Senhor e na força poderosa do Espírito Santo, para mim e para os meus irmãos, que nós consigamos corresponder com esse chamado. Derrama sobre nós um espírito de piedade, de oração,
para que nós nos aprofundemos cada vez mais na oração e na intimidade com o Senhor, na vida interior que vai nos fazer viver já a eternidade começada aqui. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A eternidade começada aqui é a nossa vida interior, a nossa vida de amizade com o nosso Senhor, de experiência profunda com Ele. Então, se esmere na oração, se esmere em colocar a sua vida adequada à palavra de Deus. Isso vai gerar um fruto de santidade e você vai ser também testemunha para tantas pessoas que precisam conhecer o Senhor e conhecerão a partir da sua vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.